para todos, todas. A gente vai iniciar o nosso encontro sobre ser enfermeira na atenção básica. E a nossa convidada de hoje é a enfermeira Lorena, e ela é egressa do nosso curso, e uma enfermeira que está aí brilhando aí na atenção básica há um tempo já. O Igor também estará conosco aqui, mediando junto comigo o encontro, em nome da mentoria. Igor está aí? Oi, estou aqui, vou estar aqui também. Bom dia. Boa Boa tarde. tarde. Boa noite, Feliz Natal, é isso aí. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Lorena, para ela se apresentar, contar um pouquinho da formação dela, né, de como é que ela foi parar na sessão básica, e a ideia é fazer um bate-papo, então fiquem à vontade para irem, né, como a gente tem sempre feito, perguntando, curiosidades, enfim. Lore, com você, então. Meu nome é Lorena, eu formei na UNB em 2011, e daí eu já ingressei no concurso da Secretaria de Saúde. Trabalhei cerca de 3 anos na clínica pediátrica, no Hospital Regional de Santa Maria. Depois fiquei, acho que poucos meses coordenando a pediatria também e a clínica médica, e depois eu fui para a atenção básica, né? Que era centro de saúde, né? E agora virou Saúde da Família. Tem cerca de, acho que 6 anos que eu estou na atenção básica. Estou lá até hoje, no mesmo local de trabalho. Legal, Lore. E aí, conta para nós, assim, como é que você foi... Você que pediu para ir para atenção básica, ou eles que te transferiram, que te removeram para lá? Conta para nós aí. Eu solicitei e aí eu consegui a remoção. Eu tinha interesse de trabalhar na atenção básica. Assim, ambiente hospitalar a gente aprende, é muito bom, mas trabalhar com prevenção sempre foi mais minha praia, assim. Então, fiquei muito feliz quando eu consegui. E para ir de quebra ainda foi um pouco mais perto da minha casa, que Santa Maria era bem longe. É bom demais, né? Trabalhar perto de casa. Você foi de bike, né? Uma época? Fui. Uma época eu fui de bike, aí depois a preguiça dominou e eu parei. Lorena, e como foi esse processo para a prova da secretaria? A partir de que momento assim você começou a estudar, começou a focar para essa prova? Como foi? Mais ou menos no último ano de faculdade, a gente já tinha alguma expectativa de que ia sair o concurso, e eu comecei a estudar pesado, né? Assim, último ano, último semestre, mas valeu a pena, assim. E aí foi legal, porque o concurso saiu bem mesmo no finalzinho, assim, do curso. Então, eu passei no concurso, ainda não tinha nem recebido o diploma. Eu tive que pedir outorga de grau e tal, e foi emocionante. Também fiquei com medo das professoras não darem a outorga, né? Porque precisava da autorização dos professores, mas deu certo. Eu costumo falar várias vezes isso, né? Que é sempre muito legal a gente receber esses egressos da UNB, a gente fica, tipo, pensando, a gente vê todos eles conseguindo, se conseguiram chegar lá, a gente também vai conseguir. Esse tipo de coisa incentiva bastante a gente. Eu já tenho uma dúvida aqui do Matheus Barros, ele está perguntando, e quanto ao concurso, para você, qual foi o principal desafio na sua preparação? Eu acho que foi conciliar mesmo com a grade da faculdade, né? Porque a gente estava com as disciplinas que tinha que estudar do currículo mesmo, e eu fiz cursinho por fora, né? Então, vocês sabem que a nossa grade horária é bem bagunçada, então eu tinha que sair, ir para o cursinho e estudar outros conteúdos, e eu achei que eu foquei mais assim na parte que a gente já não tinha na faculdade, de legislação, essas coisas que eu acho que faz muita diferença, porque, querendo ou não, assim, até na parte técnica, né, a gente consegue dar um chute direcionado com base no que a gente já estudou em algum momento, mas legislação é uma coisa que fica muito fora, né, do que a gente vê diariamente na faculdade. Então, eu dei uma focada nisso, assim, achei desafiante essa parte. Obrigado.
A Mayara tem uma dúvida aqui. Você faz práticas integrativas, as medicinas alternativas, na atenção básica? Sim, tem as práticas integrativas. É, a própria secretaria, demonstrei interesse, né? Eles até ofereceram um curso de Chantala, que eu fiz, e eu já tinha feito por fora um curso de Reiki. Então, essas duas modalidades eu faço aplicação. Aí, assim, tem vários colegas lá na unidade que fazem outros tipos, né? Tem Liangong, terapia comunitária, é, automassagem, yoga, né? Assim, durante a pandemia ficou parado, mas agora as atividades estão voltando. Você poderia falar sobre essa Chantala? Porque eu não sei o que que é. Chantala é uma massagem indiana para bebês. Então, tem toda uma técnica, ela ajuda a conectar, né, o cuidador com a criança e o funcionamento de todo o sistema, os sistemas do corpo da criança são ativados, né, através dessa massagem, gera relaxamento, ajuda a diminuir as cólicas, melhora o funcionamento do intestino, é muito bom. Eu tenho uma dúvida assim mais minha. Atualmente eu tenho uma coisa meio, eu sou meio fechado assim à área de atenção primária. Eu não sei se é porque ainda eu não tive o estágio, não tive a prática na PS ainda, mas você poderia assim defender um pouco assim, essa área, tentar vender o peixe, assim, digamos. Mas, assim, antes de eu responder, o que exatamente você acha que te desmotiva um pouco na atenção básica? Eu acho que eu tenho um pouco de, ah, talvez um pouquinho de preguiça ali, de estar atuando ali na... Eu sei que o enfermeiro tem muito autonomia na atenção básica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu fico meio assim, meio nesse sentido, assim, de talvez um pouquinho de... eu não tenho ainda uma paixão nisso, como eu já tive na área assistencial e como eu estou tendo agora em gestão, assim, do nada eu comecei a gostar muito de gestão. Então, o enfermeiro na atenção básica, como você falou, ele tem muita autonomia, né? Tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria, eles têm vários protocolos que a gente pode atuar com base neles, que agilizam o atendimento desse paciente. E o enfermeiro, eu diria assim que é como se fosse um pilar, sabe, da atenção básica, porque quase tudo tem que passar por ele. Então, atualmente, que virou no Saúde da Família mesmo, o enfermeiro, ele coordena a equipe, então, o médico, os técnicos de enfermagem, o agente comunitário, então, sob a coordenação do enfermeiro, e aí, o atendimento é tudo que aparece no posto, vai passar em algum momento pelo enfermeiro. Desde a pessoa que está com um sintoma que, assim, não vamos dizer que é uma emergência, igual a emergência de um hospital, mas está com algum sintoma, uma dor de garganta, e nesse tempo de pandemia, mesmo os casos leves de Covid, nós enfermeiros que fazemos os atendimentos dos casos leves, encaminha para o médico o caso mais moderado, a grave, a gente atende o pré-natal das gestantes, intercalado com o médico, as consultas de crescimento e desenvolvimento, intercalado com o médico, hipertenso, diabético, as palestras educativas, seja de gestante, de hipertenso, de diabético, de planejamento familiar, inclusive no planejamento familiar, eu não tenho o treinamento, mas tem vários colegas meus enfermeiros que fazem, por exemplo, inserção de DIU, a gente faz triagem, atendimento de DSTs, podendo prescrever o tratamento. Que mais? Aí a gente faz visita domiciliar, tem a parte burocrática também, né? Que essa parte já é mais chatinha, assim, no meu ponto de vista, né? Que é cadastramento dos pacientes. E como a equipe trabalha multiprofissional, a gente também faz a escuta ativa desses pacientes para encaminhar e discutir em caso com os colegas, né?
seja na área psicológica, de fisioterapia, de nutrição, a gente captar os casos de obesidade, de... Gente, tudo que você imaginar, o enfermeiro da atenção básica faz. Digam mais aí, o que eu posso falar? Eu bem imagino mesmo, né? Eu imagino e ao mesmo tempo tem coisas que eu acho que nem imagino que pode aparecer para você na sua rotina de trabalho, né? A gente tem outra pergunta aqui, do Elian. A pergunta: como funciona a articulação com os outros profissionais na atenção primária? Bem, fala um pouquinho, né, sobre essa área multidisciplinar aí, como é? Semanalmente, a gente tem a reunião entre a própria equipe, né? Tem várias equipes, então seria o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, o médico da equipe e a gente de saúde, né? Então, começa assim nesse micronúcleo, vamos dizer assim, né? E uma vez ao mês a gente tem, pelo menos uma vez ao mês, né? Uma reunião que a gente chama NASF, que é Núcleo... Agora eu esqueci, ó, o nome total da sigla. Mas é um núcleo que tem os outros profissionais. Então, tem assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. E a gente tem um monitor, que a gente faz a reunião com esse monitor. Outro profissional, se tiver disponível, ele também participa da reunião. E a gente vai discutir os casos que a gente já escolheu na nossa reunião de equipe, para tomar a decisão compartilhada, para saber qual que vai ser o melhor cuidado. Quando é algo mais urgente, que a gente percebe que é mais urgente, a gente conversa diretamente com esse profissional antes da reunião, para discutir o caso e buscar a melhor abordagem. Até porque, normalmente, um paciente ele não tem só um problema, né? Às vezes ele tem uma ansiedade. Aí você vai conversar com esse paciente, né? Tudo bem, ele vai precisar de um apoio psicológico, talvez ser encaminhado para um psiquiatra, mas às vezes tem questões familiares ali envolvidas que a assistente social pode ajudar, né? Desemprego, ganhar benefícios, às vezes a pessoa precisa de um auxílio-doença, às vezes essa pessoa já é cuidador de um idoso, aí tem problema nas costas, então aí já encaminha para o fisioterapeuta. E aí fica muito mais fácil quando discute o caso global do paciente, né, em vez de fragmentar, né, o cuidado, porque aí perde a dimensão do que realmente está acontecendo com essa pessoa e com a família dessa pessoa. E muitas vezes a pessoa procura atendimento para um familiar que está necessitando mais, e a gente investiga e vê que outros familiares também estão com situações que precisam ser vistas, né? Então a gente já cata a família inteira nesse processo. Eu achei interessante sobre isso, que eu até estava pensando um pouco a respeito sobre estratégias assim de porta de entrada do homem na atenção primária à saúde, porque a gente sabe, né, como o homem é difícil cuidar da saúde, né? Então, essa é uma boa estratégia, né? Você está tratando aqui, cuidando de um e de repente já, opa, peraí, já busca a família toda. Você teria algum outro exemplo assim que você vem na sua cabeça sobre essas estratégias para trazer o homem para a atenção primária? É engraçado você falar isso, porque normalmente, realmente, são as esposas, as mulheres que tomam o cuidado Que busca o do atendimento, né? marido, do filho, né? Então, elas vão buscar o atendimento delas, e normalmente, como é a mulher que costuma buscar, assim, sem generalizar, tem muitos homens também que buscam o próprio atendimento, né? Mas normalmente elas mesmas já vêm, já falam, olha, meu filho, tem tantos anos que não consulta, o meu esposo está se sentindo mal e tal. Às vezes elas até querem participar com eles na consulta, porque ficam calados e não falam nada, né? Mas isso acontece rotineiramente. Com os homens é mais normalmente nesse sentido, assim, a mulher já vem, já traz, mas às vezes a gente menospreza
por exemplo, igual eu falei, a parte burocrática, né? O paciente chegou, assim, nunca foi atendido na unidade, eu preciso fazer o cadastro dele. E aí, quando a gente faz o cadastro, a gente faz o cadastro de toda a família já. Então, a gente pede para trazer já todos os documentos. E aí, nessa hora, quando a própria familiar não traz o problema de saúde dele, a gente tem já nas perguntas, né, questões de saúde, né? Tem pressão alta, tem diabetes, faz uso de álcool, faz uso de tabaco, faz consulta regular, tem plano de saúde, não tem? E aí, nisso, a gente já consegue, por exemplo, fazer essa captação, né? É tabagista. A gente tem grupo para ajudar a parar com o tabagismo, por exemplo, né? Ele utiliza álcool, aí a gente já entra, tem que ser enxerido mesmo. E como é que é esse uso de álcool, né? É só no fim de semana, né? Usa diariamente, atrapalha as atividades diárias. Então, a gente tem que sair perguntando, tem que... porque tem vezes que a família tem até vergonha, né? De entrar dentro do assunto, e a gente capta mesmo. Foi boa a sua pergunta. Acho que é basicamente isso, né? O enfermeiro tem que ser, tem que ser bastante tem que ter, que nervoso aqui agora. Ele tem que ser bastante perceptível de conseguir ter essa articulação, né? Esse poder de flexibilidade de estar articulando as coisas aqui, trazendo a família toda, trabalhando ali. Isso é muito importante. A Mayara mandou uma mensagem. Pode Pode falar. falar. Não tem vergonha de perguntar, porque às vezes você fica assim, não, o paciente veio com essa queixa, vou responder só essa queixa. Não, a gente tem que realmente perguntar do contexto, de tudo, porque muitas vezes o problema está associado às questões familiares, né? Então é importante mesmo. A Mayara lembrou a gente aqui que nasce no Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Obrigada. Obrigado. E aí tem o Renato aqui, perguntou, você acha que a pandemia fortaleceu a atenção básica? Essa é a opinião minha própria. Assim, eu acho que não. Eu acho que dificultou o nosso trabalho, porque assim, a gente já tem déficit de servidores, né? Então, assim, os enfermeiros a gente tem o quadro completo, até porque é o coordenador da equipe, não tem como funcionar uma equipe sem um enfermeiro, né? Mas na unidade onde eu trabalho, por exemplo, a gente não tem médico de família em todas as equipes, né? E com a pandemia, aumentou muito o número de atendimentos, o que fez um pouco de desfalque, né? Nos nossos atendimentos rotineiros, né? E, assim, outro problema, assim, já diretamente com a enfermagem mesmo, é porque lá no Saúde da Família, a sala de vacina, ela é coberta pelos profissionais de enfermagem das equipes. Então, tem uma escala de rodízio, né? Que a gente vai lá para fazer a aplicação da vacina, avaliação dos cartões, e já tem, como é que fala? As rotinas de vacinação, os programas de vacinação, que sempre surgem, né? É de poliomielite, é de gripe, Então, assim, com a do Covid, então, além dos atendimentos, por exemplo, como eu falei, que o médico e o enfermeiro também que fazem dos casos mais leves, que é muita gente, ainda mais agora que diminuiu os casos graves, né? Os leves aumentaram. Então, muita demanda para isso, ao mesmo tempo, a gente teve que dobrar a quantidade de servidores para aplicação de vacinas, né, na área externa, para aplicar a de Covid, que é muita gente que ainda está vacinando. Então, essas pessoas que dobrou o número para ir para fora, saíram de dentro das salas das equipes. Então, assim, na minha rotina tem acontecido muito das equipes ficarem mais tempo fechadas por falta de servidor que está atendendo na campanha de vacinação. Então, nesse sentido, eu acho que assim, enfraqueceu a nossa força de trabalho nesse sentido, né? Mas assim, por outro lado, fortaleceu no sentido das pessoas visualizarem a nossa força de trabalho, né? Assim, nossa, né? A enfermagem, a atenção básica, aplicando vacinas, né? Ajudando contra a pandemia, atendendo.
né? Nesse sentido, fortaleceu, mas por outro, enfraqueceu. E assim, até assim, com relação a essa pergunta, esse ano, vários servidores, né, da enfermagem principalmente, passaram por situações de estresse no serviço, precisaram de afastamento. Então, foi um período muito difícil, assim, para nós. A falta de pessoal é bastante perspectível, assim, né? E algumas pessoas aqui da mentoria também, a gente está fazendo trabalho voluntário nas campanhas de vacina, e a gente sabe o quanto está faltando profissional. E, e os postos acabam realmente mandando, né? Eles fazem uma escala. Você está nessa escala também, inclusive? De ir para as campanhas? A gente às vezes fica escalado, só que como tem muita demanda espontânea de casos de pacientes com algumas. Não é urgência como de hospital, mas de caso, não, tem que avaliar, chegou fulano, está com a dor no peito, tem um curativo para fazer, então acaba que a gente não consegue ficar muito parado na vacinação. Tem alguns enfermeiros que eles já estão assim mais à frente da parte burocrática mesmo, da contabilização, que não é o meu caso especificamente, que tem os enfermeiros que gostam mais, né? Eles já tomam mais à frente, e esses enfermeiros ficam mais, assim, para fazer tanto a parte de aplicação, mas a coordenação, né, da campanha de vacina. Então, assim, como já tem os que já gostam, que já tomam à frente, aí eu fico mais lá na parte de dentro, nos atendimentos mesmo aos pacientes com outras demandas, mas tem, assim, essa demanda para um enfermeiro, que é ele quem coordena. Incrível, obrigado. Eu tenho outra pergunta aqui da Maiara. Como é ter a sensação de trabalhar as éticas na APS e na SES? E que postura o enfermeiro pode ter? As éticas, você disse? Éticas, isso. Ética. Isso é bem delicado, assim, né? A ética profissional, né? Porque, igual a gente estava falando, a gente entra na vida do paciente, né? Assim, na intimidade dele, no funcionamento da família dele. Então, assim, é desafiador. E quando é algum caso que a gente tem que conversar com outro profissional, né? E às vezes a pessoa contou algo ali que é mais íntimo, né, a gente já explica já no primeiro atendimento, olha, para eu te ajudar, eu vou ter que discutir o seu caso com os outros profissionais e tal, é só entre a equipe. E normalmente os pacientes, eles querem ser ajudados, né? Então, eles compreendem e autorizam, né, para a gente discutir os casos, tranquilo, assim, nesse sentido. E quando é algo, assim, que a pessoa quer que fique mais guardado, tal, às vezes eu chego diretamente no profissional responsável por aquele atendimento, por exemplo, o psicólogo, né? Esses dias eu tive um caso mesmo de uma paciente que eu fui colher o exame preventivo dela e, assim, eu tento sempre dar aquele ambiente mais acolhedor possível para que a pessoa fale alguma questão que ela está passando, né? E ela sentiu a vontade para falar que ela tinha tido um filho que era bebê ainda, e isso tinha reavivado memórias dela de um aborto que ela fez na adolescência, por exemplo. Você vê como é profundo. Você, não, eu vou só colher o preventivo. Não. Pode acontecer qualquer coisa, assim, porque surgir de diferente no seu atendimento. E aí eu fui conversando com ela e tal, então, assim, ela se mostrou com bastante vergonha pelo que aconteceu, e que ela estava sentindo muita ansiedade, dificuldade de dormir, tristeza por causa desse evento, de arrependimento. Então, eu conversei com ela, e aí, esse caso, eu passei diretamente para a psicóloga, porque ela não estava, assim, com muitos sintomas que eu achasse que ela precisasse tomar um medicamento, que precisasse caminhar diretamente para discutir com o médico. Então, eu conversei, falei com ela que eu ia explicar para o psicólogo e tal, e aí eu passei o caso. Mas aí, assim, a psicóloga sentindo que, não tá tranquila, ela conversa com ela, a gente passa para o médico. Eu vou fazendo assim, né, com todo cuidado, para manter esse respeito, né, essa ética profissional com os pacientes. Mas é desafiador também, sabe? Porque a equipe tentar proteger esse paciente, né? Não sair comentando desnecessariamente com os outros colegas, porque para nós é comum aquilo, né? Ouvir os casos, né? Mas para o paciente é a história dele, né?
Incrível, obrigado. Você fica falando, eu fico imaginando aqui, lembrando o quanto eu acho interessante essa área de trabalho de multiprofissional, e eu fico muito ansioso de colocar isso em prática na minha rotina de trabalho. Eu tenho uma pergunta aqui do Igor. Ele pergunta qual foi a emergência mais marcante que você pegou na demanda espontânea? Hum, Que eu você acho que pode contar para a gente, né? eu acho que foi um dia que, assim, foi antes da pandemia. Tinha uma mãe, meu filhinho tá tossindo, ele tá um pouco cansado. Era um bebê, eu acho que devia ter, sei lá, uns 2 meses de idade. E aí eu fui tirar a roupinha, né, para fazer a ausculta e avaliar, e a criança estava com muita dispneia, assim, com retração subcostal, intercostal, é, é, sibilando, assim, foi bem, assim, teve que ser bem rápido o atendimento, chamamos o SAMU, foi bem marcante para mim esse atendimento. Lá na unidade já teve outros casos assim mais cabeludos, mas outra não estava presente assim no momento. Esse assim, como era um bebê, né? Eu acho que ficou marcado para mim. Mas assim, a gente acha que não acontece nada na atenção básica, mas acontece. Né? Muitas pessoas, assim, no desespero, né, em vez de ir direto para o hospital, vai para a atenção básica, para o desespero de todos nós, né? Porque às vezes aquela pessoa chega e a gente não tem muitos recursos, né? Então a gente estabiliza e chama o SAMU, né, para fazer o transporte, né? Quando é um caso assim muito grave, então a gente fica ali ansioso, assim, junto com o paciente, com os acompanhantes, né? Esperando a continuidade daquele caso. Então, é bom estar afiado, assim, no psicológico e nos conhecimentos, assim, de atendimento emergencial também, que de vez em quando, não é sempre que acontece, mas quando acontece, pega de surpresa. Tem que estar atento, né? Como enfermeiro da unidade, tem que estar. A Mayara perguntou novamente aqui, perguntando assim, Lorena, você gostaria de lecionar futuramente em universidades e faculdades? Você sabe que quando eu terminei o curso na UNB, eu fiz a licenciatura e eu acompanhei uma turma e eu achei bem bacana, eu gostei. Só que aí, como eu passei no concurso, né, e eu estava trabalhando, eu falei, acho que eu sou muito devagar, entre aspas, assim, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que eu até gosto, que eu até faria, só que com a carga horária de trabalho que eu tenho hoje em atenção básica, e, gente, vocês estão vendo aqui, eu dei só alguns exemplos, né? Não é pouco trabalho. Gente, não é pouco trabalho mesmo. É muito, muito, muito trabalho. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Às vezes chego no final do dia, chego em casa, para eu fazer outro tipo de serviço. Eu não sei se eu daria conta. Né? Mas eu tenho algumas colegas, inclusive, que elas acompanham lá no posto de saúde, a gente tem muitos residentes. Vocês aí que têm interesse em atuar realmente na atenção básica, as residentes enfermeiras que a gente tem lá hoje, acho que são da Fiocruz. E tem uma colega minha que faz o acompanhamento dessas residentes e tal, elas também, às vezes, ficam com nós outros enfermeiros, acompanham as equipes e tal. Quem tiver interesse, é bom até pesquisar a respeito. Né? Mas, enfim, é isso. Eu me interesso, mas eu não estou com muita energia sobrando, não. Acho muito fofo o jeito que você fala, tipo, com esse sorriso, assim, brilho nos olhos, você, tipo, mostra muito que você ama a sua profissão e, ao mesmo tempo, na mesma frase, assim, você está falando, tem muito trabalho e aquela alegria, assim, tipo, é muito legal. E falando nisso, me vem na cabeça, e na sua época acadêmica, você me conta um pouco aí pra gente o que você fazia, se você participava do CA, se você participava da Atlética, como era, assim? Assim, com relação a esse ativismo, assim, eu não tinha muito, não, sabe? Mas, assim, no CA a gente tinha um envolvimento, eu não tinha esse envolvimento muito de atrás das coisas, né? Mas de ficar, assim, integrar com os colegas e tal, eu gostava. Eu gostava também de participar de alguns projetos.
Eu participei... Eu fiquei um tempo no Museu de Anatomia. Ainda tem esse projeto lá do museu? Tem sim, tem sim. Deixa eu lembrar quem mais que eu participei. Eu fiz uma iniciação científica. Gente, a memória está ficando fraca. Esqueci. Eu lembro desses dois. E eu fiz alguma coisa com a Gisele, mas eu não lembro o que era. A Gisele ainda dá aula? Ah, Eu não conheço. Alguém conhece a Gisele? Se alguém conhecer, pode não mandar aí no conheço. chat. E sobre as outras coisas, assim, tipo, happy hours, você participava, você realmente era fechada, muito estudiosa. Eu fui descobrir essa vida depois. Eu era muito lerdinha. Mas eu fui em algumas festas, assim, happy hour quase não fui, não. Mas eu, de vez em quando, eu fui, assim, poucas vezes lá no pôr do sol. E em uma outra festa eu fui. Mas eu confesso que eu aproveitei pouco. Eu devia ter aproveitado um pouco mais. Acabou muito rápido. É verdade. Ó, respondeu aqui. Sim, ela é uma professora do Darcy, ela ainda está dando aula. A Gisele. Eu ainda não tive aula com ela. Enfim. Eu acho muito importante, né, a gente não só lidar com o acadêmico, mas aproveitar cada oportunidade que a faculdade e a universidade dá para a gente, né? Inclusive, é uma dessas, assim, sair um pouco da rotina e extravasar um pouco, né? Aproveitar as outras partes. Aproveitar. E assim, ó, se a gente não vive também a nossa vida social, atrapalha, né? Assim, tem que ter equilíbrio. E você acha, assim, das matérias que você teve, você vê, assim, como você tinha que estudar mais aquilo, alguma coisa que você tenha falta, assim, que você se arrependeu, que você deveria ter feito e que aí na prática acabou cobrando. Olha, eu acho que hoje o currículo de vocês mudou, né? Vocês estão com 5 anos agora? Sim, Sim. Eu era muito dedicada, assim, na parte de teoria, eu tirava notas muito boas e tal, estava bem satisfeita com isso. Eu senti que a minha dificuldade, às vezes, era realmente na parte prática, que, assim, cada pessoa, né, cada estudante tem o seu perfil, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais tímidas, né, que precisa de um incentivo maior. É. E eu senti, assim, que, na minha época, os estágios, eles eram muito curtos, sabe? Então, assim, quando você estava começando ali a pegar a coisa, acabava. E então, assim, aproveitar a prática é o que precisa muito aproveitar mesmo, porque não adianta você estudar aquele monte de teoria e estar sabendo tudo aquilo. Se você não exercitar aquilo na prática, você acaba esquecendo, por mais esforçado que foi, por mais... acaba esquecendo. E aí... E é conhecimento prático mesmo, igual eu lembro que eu fiz pouca punção venosa, gente, faça punção venosa, massa até cansar e cair o braço. Sondagem vesical, não que seja só isso, né? Ser enfermeira não é só isso, mas às vezes são coisas tão simples que quando chega na prática gera um pouco de desconforto, sabe? Assim, do tipo, ai meu Deus, um friozinho na barriga, uma coisa que, assim, eu senti, né? Não tô dizendo que todos vão sentir, mas que eu preferia ter feito mais vezes, assim, na faculdade. E não só disso, assim, do atendimento mesmo aos pacientes, nos seus mais variados contextos. Então, assim, a consulta de pré-natal, é uma consulta de... Gente, guarda os resumos que vocês fazem, os atendimentos que vocês fizeram, as colas que vocês têm. Tudo vocês vão precisar. Porque quando chega lá na frente, para você começar tudo do zero, foi o que eu fiz, joguei tudo fora, né? Aí eu mudei de setor, meu Deus, vou ter que começar tudo do zero, aí deixa eu correr, deixa eu estudar. Então, tudo que vocês estão fazendo aí, vocês pensam que não vão aproveitar, mas é aproveitar. Então, tem que aproveitar cada estágio, cada experiência, cada resumo, tudo. Porque
é muito conhecimento, muito conhecimento. E ainda mais assim, se vocês forem para a Secretaria de Saúde, muitas vezes eles do nada vão te trocar de setor sem você esperar, vai acontecer um imprevisto, você tem que trocar de área, e ali você vai ter que correr atrás, né, para lembrar daquilo. Então, quanto mais lembrança vocês tiverem daquilo que você viveu no campo prático, mais seguro vocês vão ficar. Mas também, assim, muitos achar que vai chegar já para trabalhar sabendo tudo, né? Na prática, você vai aprendendo e sedimentando esse conhecimento. Mas, assim, se você já tiver aquele básico memorizado, fica muito mais tranquilo. Muito obrigado por todas essas dicas valiosas. Eu fico pensando, você teve alguma dificuldade assim nessa mudança muito drástica assim da vida? Porque eu penso muito em residência, no conforto de uma residência. Porque, por exemplo, a gente não sai da graduação já com toda aquela responsabilidade igual você teve, né? Você já chegou, saiu da Uhum. graduação e é isso, sou enfermeira e você teve muita dificuldade com isso? Eu tive. Assim, eu sempre fui muito cuidadosa, mas ao mesmo tempo muito medrosa, assim, junto com esse cuidado, né? Assim, o medo do cuidado, do tipo, meu Deus, né? Essas vidas aqui dependem de mim. Então, inclusive, eu queria ter feito residência, só que saiu a residência junto com o concurso, né? Então, não ia dar, porque a residência é 60 horas, né? Não dá para conciliar de forma nenhuma, né? Ainda mais que eu acho que eu ganhei as 40, não demorou muito tempo. Então, eu senti assim, porque assim, por isso que eu falo, aproveita a faculdade, o estágio, os resumos, as dicas, porque quando chega no campo prático, por mais que algum colega vai te ajudar com algum conhecimento mais prático e urgente ali que você tem, eita, como é que é mesmo isso daqui? Né? Assim, da rotina mesmo. Mas o grosso é você quem vai ter que se virar para aprender. Você vai ter que ir atrás da fonte, onde que tem aquele conhecimento. É você que vai se cobrar. Ninguém vai ficar no seu pé te cobrando e nem te dando o caminho para você chegar naquilo, sabe? É muito você com você. Então, eu senti, sim, muita dificuldade. Inclusive, assim, quando mudei de um setor para o outro, virou saúde da família, né? Antes do saúde da família, no centro de saúde, eu atendi o crescimento e desenvolvimento. Então, eu estava naquele conforto de atender o CD. Aí, cada enfermeiro tinha mais ou menos uma área que estava atuando. Então, vamos dizer assim, entre aspas, eu era uma especialista do CD. Não era tão especialista assim, mas na parte, né, da enfermagem, eu estava muito mais segura, né? Então, aí falaram, não, agora é saúde da família. Todo enfermeiro faz tudo. E dentro de poucos meses, todos os enfermeiros tinham que atender tudo. Atender o pré-natal, atender o hipertenso e o diabético, assim, de forma mais completa. Então, eu senti muito medo. Assim, falei, ai, meu Deus, tipo assim, amanhã, daqui um mês, eu tenho que estar atendendo, deixa eu correr atrás desse conhecimento, né? Então, eu senti medo. E pega livro, corre, estuda, conversa com os colegas. Pesado. Então, assim, e eu acho bom falar assim também claramente desse jeito para não criar também aquela coisa assim, nossa, ela já sabia tudo, ela foi lá e já saiu aplicando aquele conhecimento. Aí a pessoa quando chega no campo de prático dela, que ela tem no campo prático, que ela sente a segurança, ela sente um ET, né? Que foi como eu me senti. Eu falei, nossa, eu sou um ET, que profissional é essa que eu sou? Meu Deus. E agora? Mas não, é normal. Você entra dentro de um campo novo, você vai se adaptar àquilo, vai correr atrás daquilo. E, gente, outra coisa, não tenha medo de pedir ajuda, de compartilhar uma dificuldade sua com uma pessoa que já tem mais experiência naquele assunto. Porque às vezes você fica guardando, né, para não mostrar sua insegurança, não mostrar que você ainda não é especialista naquilo. Quem sai perdendo é você, que às vezes perde até um ponto de vista legal de uma pessoa que tem mais prática, quanto o paciente, que às vezes você deixa passar algo que é uma pessoa que já tem mais vivência com aquilo, tem um olhar mais ampliado, né? Vamos dizer assim. Muito obrigado. Então, é completamente normal você sair da graduação com esse medo, assim, de, meu Deus, e agora? Eu não sei nada. Como não precisa surtar, né? A E gente outra vai coisa aprender.
legal, assim, também com relação a isso na atenção básica, é que como a gente discute os casos com os colegas, aquilo que você tem um pouco mais de deficiência, vamos dizer assim, o colega ele já tem um olhar ampliado, ele já enxerga por outra perspectiva, e isso enriquece muito, assim, a sua conduta, a sua vivência. É muito bom. Incrível. Dicas valem ouro, essas aqui, sinceramente. Muito obrigado, Lorena. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, aproveita o momento. Ó, a Lara perguntou: você já pensou em ir para outras áreas antes de atuar na atenção básica? Quando eu passei no concurso, eu caí direto na pediatria, lá do hospital. Eu gostava muito também da pediatria. E eu tinha até pensado em fazer uma especialização na área. Só que tinha poucos pediatras no hospital e eles tiveram que fechar a clínica. Ficaram só com o pronto-socorro aberto e já tinha os profissionais lá, né? Então, assim, eu tinha pensado em ficar na pediatria mesmo. Só que aí, como fechou, aí eu falei, e agora, né? Para onde que eu vou? E aí foi a atenção básica. E eu gostei, né? Porque tem o atendimento à criança, tem o atendimento da gestante. É mais desafiador do que lá. Eu achava mais fácil, viu? Na clínica pediátrica. Pensando bem, é uma boa área, assim, para quem gosta de muita coisa, né? Que aí você já vai pegando ali tudo. Agora, para quem tem dificuldade de lidar com muitas demandas ao mesmo tempo, às vezes é melhor se especializar numa área específica, porque é bem cansativo, assim. Depende da pessoa, né? Cada um tem um perfil. O Igor perguntou: como funciona o ingresso para o SAMU? Você sabe? Eu não sei. Eu sei que tem, é específico, assim. Eu nunca tentei, porque emergência não é muito a minha praia, assim. Eu gosto dessa coisa mais da calma, da conversa, então, assim, eu nunca cogitei ser do SAMU. Então, eu estou um pouco por fora, assim, de como que é o processo para ingressar. Mas eu sei que acho que é por quem já é enfermeiro, né? Faz uma prova. Mas aí eu não sei dar muita informação, não. Obrigado. Tá? Lorena, se você pudesse falar assim, eu sei que você já deu várias e várias dicas assim para gente, mas se você pudesse assim, enfatizar em uma coisa, em algo assim, uma dica de uma veterana para a gente assim, calor, o que você queria assim para gente? Talvez uma coisa que você descobriu tarde, meio que uma coisa que você errou e que você não queira que a gente cometa os mesmos erros, alguma coisa assim que você diz. Eu acho que é um pouco a ver com o que eu falei da questão do campo de estágio, sabe? Não tenha medo de mostrar as deficiências que vocês têm, de correr atrás eu não sei, perguntar para o profissional que está trabalhando ali, para o seu professor, eu tenho que fazer tal coisa no campo de estágio, estou inseguro, chama o professor, fala, estou inseguro, fica aqui do meu lado, deixa eu fazer isso, porque, assim, eu acho que no meu campo de estágio, eu ficava muito medo, assim, de julgamento, de perder aquela nota, E às vezes, assim, gente, calma, que eu também não era ruim, assim, no campo de estágio, não, tá? Eu só tô falando, assim, de sentimentos, do que eu sentia, assim, que eu podia ter explorado mais o conhecimento dos professores, dos profissionais, porque nem tudo é você pegar o livro e aprender, né? A vivência é um pouco diferente da prática. Então, eu sei, assim, pelo que eu lembro dos meus colegas, que vocês estudam muito, que vocês correm muito atrás de teoria, de apresentar trabalho, de fazer projetos, né? Mas a vivência é aquela lá. Depois, nem sempre vocês vão ter oportunidade de correr atrás do que ficou faltando. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, pergunta. Mesmo que você fique, vou ficar com cara de bobo aqui, porque eu já devia estar sabendo fazer isso já. Não interessa. É uma oportunidade de ouro para você aprender. Se você não aprender no estágio, você vai aprender sozinho, respondendo já por aquele ato que você está fazendo. Então, suga o máximo possível. E se vocês estão vendo assim no campo que tem uma área que está mais deficiente, converse com os professores, vê se tem como
ampliar aquele tempo de estágio, nem que for de uma forma voluntária, além da carga horária, porque faz diferença na segurança que vocês vão ter futuramente e na qualidade do atendimento também. Eu acho que foi isso que eu sinto que faltou mais para mim, porque de teoria, de pesquisa, eu acho que a gente até fez demais, sabe? Mas de prática, no meu tempo, assim, que eu sinto que foi que eu precisava sair mais expert. E a gente teve um ano a menos que vocês, né? Então, foi pouco, eu achei muito pouco. É verdade. E aí passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Muito obrigado, Lorena, pela conversa. A professora Mari mandou uma mensagem aqui, né? Gratidão pelo encontro e por compartilhar um pouco da sua história conosco. Ela tá quietinha ali porque ela estava acompanhando a gente pelo carro, mas que já ela entra em entendimento e, novamente, ela agradece em nome de todos nós. Antes de ir embora, eu queria pedir só para a gente tirar uma foto, todo mundo que puder, abrir câmera e tudo mais, para a gente tirar aquela fotinha que a gente sempre tira. Eu queria falar assim também, quem tiver alguma dúvida, ou o pessoal que for assistir depois, também tiver alguma dúvida, e quiser mandar para mim alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aberta, pode mandar. A Mariana passa aí, eu tenho minha rede social, alguma coisa assim, para vocês entrarem em contato. Tá bom? Pode deixar. Ela vai passar assim para a gente entra. Inclusive, se você permitir que a gente siga você em alguma rede social, também a gente gosta bastante de estar acompanhando esses profissionais assim que a gente conhece e como inspiração também, né? Muito obrigado, Lorena. Nada. Alguém mais vai ligar a câmera? Última chance, oportunidade. Um sorriso, pessoal. No final que ficar todo mundo sorrindo para preparar para a foto. Ok? Eu tirei a foto aqui para vocês. Um X. Então, obrigada, valeu. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, consegui, Lari, obrigada. De nada. Vamos compartilhar. muito bom, viu? Bom, vocês gostaram. Todo mundo está mandando mensagem, muito obrigado por toda a informação, foi muito bom, encontro maravilhoso. Obrigado pela palestra, pela conversa. Muito obrigado, Lorena. Esperamos, eu falo o nome de todo o time, espero que você possa vir novamente conversar com a gente no futuro, em outra oportunidade, contribuindo com todas essas dicas e experiências maravilhosas, que foi muito, muito, muito legal pra gente. Bom, tá à Muito obrigado. Agradeço também.